Então, sobre os diáconos, eles são auxiliares dos presbíteros no governo da igreja. Então, reforçando, os diáconos, eles são auxiliares dos presbíteros no governo da igreja. Os diáconos são homens que gozam de boa reputação junto à igreja. São homens de bom testemunho, de boa aceitação junto à comunidade. Os diáconos são homens que gozam de boa reputação fora da igreja. Então, por exemplo, um diácono não pode ter só bom testemunho dentro da igreja, mas ele tem que ter um bom testemunho no ambiente de trabalho. O diácono, ele deve ter um bom testemunho junto aos seus familiares, sobre o restante da família. Não só os familiares crentes, mas até entre os familiares que não são crentes, o diácono, ele precisa ter o quê? Boa aceitação e boa reputação. E, irmãos, é vergonhoso quando muitas vezes de fora nos indagam assim, mas fulano de tal é oficial da igreja? Isso depõe quanto o crédito da igreja. Dá mau testemunho no trabalho, é briguento no ambiente de serviço, arruma confusão com todo mundo. Então, esse tipo de situação depõe quanto ao crédito da igreja. Continuando aqui, os diáconos são homens dotados de sabedoria para resolver problemas dentro da igreja. Lamentavelmente, muitas vezes os oficiais, presbíteros e diáconos são os que mais causam problema dentro da igreja. Ao invés de resolver problema, a gente tem que ficar correndo atrás de oficiais dentro da igreja, porque são eles. A igreja até vai bem. Mas muitas vezes aqueles que são responsáveis por pacificar a igreja são aqueles que vão incendiar a igreja. Eu costumo sempre dizer assim, oficial da igreja deve ser o quê? Bombeiro. Deve apagar incêndio e não criar o quê? Confusão dentro da igreja. Continuando aqui, os diáconos da igreja devem ser pessoas sensíveis e atentas aos necessitados. Diácono da igreja não deve ser polícia de presbítero. E tem diácono que virou policial de presbítero, que fica anotando, presbítero não veio, presbítero faltou. Irmão, o ministério do diácono não é para vigiar o presbítero, mas o ministério do diácono é para atender a igreja e auxiliar os presbíteros no governo da igreja. Os diáconos devem ser homens desapegados a bens materiais e os diáconos não podem ser homens o quê? Avarentos. Como é que eles vão cuidar dos recursos da igreja se eles forem o quê? Homens avarentos? Não vão, não tem como. Se vai ajudar o necessitado, fica assim, olha, não devia ajudar. Mas se ajudar, vai abaixar o celeiro. Não tem como, não entra. Os diáconos devem ser pessoas sensíveis, dispostas a contribuir, dispostas a ajudar. Os primeiros, muitas vezes, a se envolver na contribuição e ajudar aos necessitados. E os diáconos devem ser homens cheios do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? É evidenciar o que? O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, fidelidade, mansidão. Os diáconos devem ser, Atos 6:3, homens cheios do Espírito Santo. Minha oração, que Deus abençoe e que o Senhor levante entre nós homens com essas características que estão nas Sagradas Escrituras. E eu estava até conversando com o diácono Heraldo agora pela manhã. Nós precisamos entender o seguinte, não é a Bíblia que se adequa a nós, mas somos nós que nos adequamos à palavra de Deus. E o grande erro da igreja é querer que a Bíblia venha se adequar a nós. Isso aqui, vamos tirar isso aqui, senão a gente não elege ninguém. Vamos tirar isso aqui, senão elege ninguém. Vamos tirar isso aqui, senão elege ninguém. E aí vai
sabe? Vai tirando partes da Bíblia, vai rasgando, riscando o versículo. É assim, irmãos, que é para ser? Não. Os homens que se devem o quê? Encaixar no perfil bíblico. Nós que devemos nos amoldar, tomar a forma, tomar o molde das Escrituras Sagradas. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.